Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um Vai Vendo Brasil especial entrevista e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o Denis Andia, ex-prefeito da cidade de Santa Bárbara do Oeste, empresário, publicitário e também agora candidato a deputado federal. Denis, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui hoje. O prazer é todo meu, viu? Satisfação estar aqui com você, com o Jorge, poder falar para a turma toda aí do Vai Vendo Brasil, e uma oportunidade sempre muito boa da gente poder falar um pouco do que já foi, falar desse momento e falar de futuro. Do futuro, exatamente. Agora, Jorge Ramos, é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Denis Andia. É um prazer imenso recebê-lo aqui, como o Guilherme já disse, que a partir de agora já estamos aí em plena campanha e o objetivo aqui do Vai Vendo Brasil Entrevista, Denis, é levar ao nosso telespectador, a nossa audiência, um pouquinho dos candidatos aqui, não só de nossa região, mas os candidatos a deputados estaduais e federais. E você é o nosso primeiro candidato, nossa entrevista como candidato a deputado federal aqui, Denis Andia. Seja muito bem-vindo, e nós é que agradecemos. Aliás, complementar e dizer da alegria que eu tenho aqui, a admiração que eu tenho por vocês, viu? A trajetória de vocês dois, separados já eram muito boas, e vocês juntos fica ainda melhor, viu? Fico feliz de estar aqui com todos. Muito legal, muito obrigado, do Denis Andia. A gente vai falar aqui rapidinho e depois a gente vai começar as perguntas, e você de casa que está nos assistindo, você também pode enviar aí as suas dúvidas, as suas questões, que durante o nosso bate-papo aqui, conforme o tempo, a gente vai respondendo, e o Denis também, não é mesmo? Opa, vamos lá então. Bom, Denis Andia é empresário, é formado em matemática aplicada, é isso mesmo, Denis? Matemática aplicada computacional na Unicamp. Computacional na Unicamp. Isso. Olha só, que bacana, gente. Comunicação social e marketing também. Isso, que é a minha paixão profissional, né? Sim. Trabalhar com publicidade, propaganda, foi o que eu fiz a minha vida inteira. Uhum. Até hoje, inclusive, ainda trabalha na área. Até hoje trabalho na área, tem uma empresa estabelecida desde 1994. Né? Bastante tempo. Comecei cedo lá e, graças a Deus, é a minha paixão, né? Antes de ser prefeito, sempre foi isso que me moveu aí profissionalmente. Tá certo. Agora, Denis, você foi eleito no município de Santa Bárbara do Oeste nas eleições municipais de 2012 com um apoio de aproximadamente 36.952 votos. É esse número mesmo, exato? Olha, para ser bem honesto, eu não lembro, viu? Mas foi isso aí mesmo. Foi isso aí mesmo. Exatamente. Equivale a 36% do total de votos válidos do município. Já nas eleições de 2016, Denis tornou-se aí o primeiro prefeito da história de Santa Bárbara a ser reeleito quando conseguiu o apoio de praticamente 54,65% do eleitorado, ou seja, 52 mil votos e 302. 322, né? Foi a primeira eleição, era uma eleição, né, Guilherme, que tinha tudo para não dar certo, né? Era uma primeira eleição para prefeito, eram 6 candidatos. Eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum constrangimento de dizer que eu era o 6º colocado. Me lembro dessa história. Comecei lá com 2%, e quem estava na frente na época era um ex-prefeito com 3 mandatos, tinha 62%, né? Então era uma diferença muito grande. Tinha tudo para não dar certo, mas deu, porque foi movida pelas ideias, pelo corpo a corpo, pelo olho a olho, né? Pelo conversar com as pessoas, pelo sentido que essas ideias faziam naquela época as pessoas, né? E depois a reeleição foi já num outro cenário, né? Onde a gente já tinha o que dizer a respeito do nosso trabalho, prestamos conta desse trabalho. Sim. E fomos para 2016 não pedindo a confiança, o voto, pelo que nós fizemos, era uma prestação de contas, mas sobretudo pelo que a gente ainda tinha por fazer nos 4 anos seguintes, e deu certo. Foi uma reeleição num cenário mais tranquilo, né? E uma
confiança e, sobretudo, com uma responsabilidade redobrada, né? Porque você ter a validação pela primeira vez, né, de um prefeito que foi reeleito com uma margem bastante significativa, né? É sinal de que não apenas que as pessoas gostaram do nosso trabalho, mas sobretudo que elas tinham uma expectativa muito grande na sequência, né? E foi o que a gente fez, trabalhamos pra caramba aí, depois quando chegou 2020 aí, veio a eleição para a sucessão e também deu tudo certo. Santa Bárbara vem caminhando aí, fazendo o seu caminho aí, crescendo, avançando e se desenvolvendo. Tá certo. E olha só, gente, ele recebeu também 3 vezes o prêmio Prefeito Empreendedor, conferido aí pelo Sebrae, nos anos de 2013, 14 e 16. Isso mesmo? Teve mais um depois aí. Teve mais um prêmio. Ele recebeu também o certificado do selo verde azul, né? Isso aí foi uma coisa bacana também. Bacana, que colocou a cidade de Santa Bárbara do Oeste em destaque aqui na nossa região. São duas coisas, né, Guilherme? O prefeito empreendedor é uma avaliação que se faz a respeito dos trabalhos realizados pelos prefeitos nos municípios do estado de São Paulo. Enfim, não apenas a gente em Santa Bárbara, outros bons prefeitos e bons trabalhos realizados em outros municípios, mas é gostoso e importante a gente saber que a gente está no caminho certo quando o assunto é empreendedorismo. Né? Isso tem tudo e muito a ver com a vida do cidadão, das pessoas. Né? Uma gestão voltada para o que a gente vive hoje em Santa Bárbara do Oeste, com pleno emprego, com uma cidade que tem uma baixa taxa de desemprego, uma economia ativa, legal, em franca evolução. Esse é um ponto. E o outro do selo verde e azul, para mim, em especial, é algo maravilhoso, porque eu sou alguém que gosta muito das questões relacionadas à sustentabilidade, meio ambiente, e o selo verde e azul, ele celebra, né, um conjunto de trabalhos em torno desses assuntos, desses temas aí. Por algumas vezes a gente foi escolhido lá e lembrado para receber o selo verde e azul. Tá certo. Agora a prefeitura da cidade de Santa Bárbara está na mão aí de Rafael Piovesan, né, que também passou pelo seu governo, trabalhou sempre junto com você e vem fazendo um trabalho muito bom também na cidade, né, dando sequência em todas as obras e todo o trabalho que você veio desenvolvendo durante esses anos. Ele vem dando sequência ao trabalho e com sintonia e com engajamento a toda a história estabelecida ao longo dos nossos 8 anos. Né? O Rafael, ele foi meu secretário de meio ambiente, né, no começo, depois ele foi para a superintendência do DAI, Departamento de Água e Esgoto. Quando foi em 2016, eu fui para a reeleição, eu convidei o Rafael para ser o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. Ele nem filiado era há pouco tempo em nenhum partido, filiamos na época, e ele disputou a eleição. E agora, depois em 2020, quando chegou o momento dele aí, a gente foi para a rua e fez tudo que era possível e necessário para que a gente pudesse dar sequência ao trabalho. E acho que o município hoje vê o quanto foi importante lá em 2016 dar sequência a um governo que tinha uma boa dinâmica, como agora, dando sequência de uma outra forma, através de um outro prefeito, mas dando sequência ao mesmo trabalho. Importante, Guilherme, porque nada parou em Santa Bárbara. Não. Todas as obras e todos os projetos pré-estabelecidos ao longo de 2020 e 2019, e lembrando que nós tivemos o período da pandemia, né, que a gente precisou desacelerar uma porção de obras, então vários projetos, todos eles tiveram a sua sequência, tiveram continuidade. Aqueles projetos que a gente não havia iniciado, mas que já estava estabelecido, inclusive licitado, com recurso em caixa, todos esses projetos foram sequenciados já de pronto, né, sem perder nenhum momento. Então a cidade ganha com isso, o cidadão ganha com isso, e a dinâmica do município é favorecida, né, quando não tem nenhuma interrupção. Bom, gente, então até aqui vocês entenderam, compreenderam um pouquinho como é que foi esse trabalho do ex-prefeito Denis Andia aqui na cidade e até que ponto ele chegou aqui na nossa cidade e também um reflexo para a nossa região. Jorge Ramos, agora é com você. Eu sei que você preparou várias perguntas e eu sei que tem pessoal já mandando mensagem aí também, fazendo alguns questionamentos. Eu preparei algumas assim, não vou deixar de forma alguma que o prefeito em saia justa, até porque algumas pessoas você não deixa em saia justa, porque tem trabalho para mostrar. Quem não tem trabalho
sempre tem que inventar história. Né? Exato. E o Denis não é o caso aqui, não estou aqui sabujando, né? Sabujo, para você que não sabe, é puxando o saco, jamais de forma alguma, mas a gente tem que evidenciar o que é bom. E eu observo essa administração do Denis Andia, pode-se dizer até que quando ele disputou a primeira vez foi um azarão das eleições. Total, ganhou as eleições nos últimos 10 dias, nos últimos 10 dias. Né, e virou aquelas eleições numa eleição tradicional, de uma cidade tradicional, e não aceitava naquele momento inovações, coisas novas, gente nova principalmente, né? Então, era sempre as mesmas pessoas de sempre. Veio o Denis aí correndo aí por fora, acabou levando a prefeitura. A princípio, eu fiquei observando o que ia dar, mas logo no início do governo do Denis Andia, eu observei que realmente ele tinha planejamento. Era uma coisa que ele tinha, era planejamento. E seriedade, né? Seriedade e vontade de fazer, que é o mais importante. E levou realmente Santa Bárbara, e principalmente as pessoas de Americana, de outras cidades, que tiravam muito sarro de Santa Bárbara, né? Santa Bárbara acabavam vindo fazer compras em Americana, Santa Bárbara chamava a gente de pé vermelho. Bárbara é cortador de cana. Existe ainda essa rivalidade com o clube, o time bobeira, uma bobeira. Branco, né? Existe isso, mas faz parte do futebol. E eu observei o segundo mandato do Denis, né, a reeleição dele, e o que me chamou a atenção foi um fenômeno, para mim é um fenômeno aqui regional, ele elegeu, reelegeu e conseguiu fazer o seu sucessor. Exatamente. Isso não é coisa muito fácil. Não é para qualquer um, né, Jorge? Não é muito fácil, principalmente em cidades onde existe um certo conservadorismo do eleitor. E o Denis conseguiu esse feito. Mas, Denis, eu fiz essa sabujada toda aqui, mas isso não é evidenciando realmente um pouco do seu trabalho. Mas agora você sai do Executivo e vai agora para uma vaga no Legislativo Federal. E aí? Câmara Federal. Como vai ser isso, Denis? Conta um pouquinho para o nosso telespectador. Cara, na minha expectativa esse movimento todo e essa nova ideia exatamente para fazer algo diferente. Algo diferente do que a gente está acostumado em relação à representatividade que a gente tem. Hoje, posso falar tanto na Assembleia Legislativa, né, no caso dos deputados estaduais, como lá em Brasília, com os deputados federais. Na maioria das vezes, os deputados eles têm pouca ou nenhuma bagagem no Executivo. Ao contrário, eu tive ao longo desses últimos anos uma grande oportunidade de aprender, né, sendo prefeito, e a gente aprende todos os dias, né, Jorge, Guilherme, a gente aprende todos os dias. E foram 8 anos de um grande aprendizado, de um aprimoramento, de uma busca permanente pelo conhecimento. Eu tive, ao longo desse período, a oportunidade de conhecer melhor a nossa região, as cidades da região, porque eu fui presidente lá da região metropolitana de Campinas por 2 vezes, né? Então isso me permitiu conhecer um pouco, ou posso dizer, me permitiu conhecer mais a fundo os principais desafios de cada um dos municípios da RMC. E quando eu digo diferente nesse momento, Jorge, levar tudo isso para um mandato de deputado federal. É claro que o deputado ele vai lá para Brasília, ele vai legislar, vai falar sobre os principais temas, leis que regem e que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, do cidadão, dos brasileiros, dos paulistas, né, sendo representados lá em Brasília, na nossa região, mas tenho a certeza absoluta que eu levo comigo essa experiência e essa visão do gestor público, de quem foi prefeito e sabe que além da representatividade lá, os prefeitos e as cidades, os municípios precisam ver resolvidos seus principais desafios. Então, nesses 8 anos, quando sempre precisei ir a Brasília, eu nunca tive alguém que nos representasse lá. É uma dificuldade a princípio, mas volto a dizer, uma grande oportunidade a gente aprender. Ao longo de 8 anos, eu fui aprendendo o caminho das pedras em Brasília. Levei para lá os grandes projetos, os que demandavam milhões e milhões de recursos lá para Santa Bárbara do Oeste, e fui buscar os recursos lá. Então, só em obras de infraestrutura foram mais de 100 milhões de reais que nós conseguimos, sem
ninguém que nos ajudasse, sem nenhum deputado que nos ajudasse. Na verdade, o que você fez foi arregaçar as mangas e ir buscar, porque você sentia a necessidade de ter apoio de deputados e a cidade não tinha. Nós resolvemos, por exemplo, Guilherme, a questão do esgoto de Santa Bárbara. Exato. Hoje Santa Bárbara do Oeste tem 100% de esgoto tratado. 100%. Parte desses recursos que eu mencionei foram 2 estações de tratamento de esgoto. Então, eu digo isso porque é necessário para os municípios ter essa visão de quem conhece os projetos, de quem sabe defender os projetos lá em Brasília, que sabe o momento certo de apresentar dentro do Ministério, dentro de uma Secretaria Nacional, aonde buscar, em que momento do ano buscar, porque não é cada momento do ano e cada ano do mandato de um presidente tem o período onde tem recurso para isso, para aquilo, enfim. A destinação, ela parece que segue um calendário. Exato. Então, saber disso tudo e conhecer como um município leva e consegue recurso, eu acredito que seja importante para somar ao mandato, dar praticidade ao mandato e poder ajudar os municípios, os prefeitos, os bons gestores que nós temos em diversos municípios da nossa região, a trazer os grandes recursos e ver solucionados os grandes desafios de cada uma das cidades. Essa é a ideia, eu acho que isso torna a ideia diferente, né? A gente vai falar muito de algo que diz respeito a tudo isso, é para fazer diferente. É um deputado federal para fazer diferente, com uma visão diferente e tentar estabelecer um trabalho, como o Jorge falou, com planejamento. O mandato de deputado pode ser, sim, um mandato semelhante nesse aspecto, como um mandato de prefeito, um mandato executivo, com planejamento. Ir para Brasília, antes mesmo de começar o mandato, se Deus permitir que a gente chegue, é evidente, mas chegar até lá sabendo o que a gente vai fazer, não no próximo mês, nos próximos 6 meses, saber o que a gente vai fazer durante 4 anos, levando lá todo o conjunto do que a nossa região precisa de fato ver representada, seja cada um dos municípios ou no conjunto, né, das pretensões das nossas cidades aqui na região. Denis, e você fez isso não só durante 8 anos, o que a gente percebe, a gente consegue observar, que mesmo terminando o seu mandato, você continuou buscando esse apoio e esse auxílio, né, lá em Brasília, inclusive ajudando o atual prefeito da cidade, fazendo esse trabalho. Sim, e é importante, porque quando a gente assume um compromisso com a nossa cidade, a gente assume um compromisso agora com a nossa região, não tem momento, não tem hora, Exato. E não tem mandato, né? Na verdade, é um compromisso que eu tenho de ajudar, no caso, né, Santa Bárbara do Oeste, através desses recursos que você está mencionando, ajudar ela nesse momento aqui. É o que eu desejo fazer para todos os municípios da nossa região. Conseguir agora, isso é fruto, Guilherme, Jorge, muito dessa boa relação que a gente tem lá em Brasília, mas que a gente tem também aqui no governo do estado de São Paulo. Eu digo, não a boa relação com os políticos, especialmente, né? Logo, é óbvio, como eu fui prefeito e passei pelo cargo, os governadores, os presidentes, todos passam, né? Mas a gente tem uma boa interlocução com a estrutura administrativa, né? E é importante para que a gente possa fazer essa interlocução. Recentemente, agora, eu consegui 5 milhões, por exemplo, para infraestrutura, sem mandato, né? Então, aproveitando muito desse conhecimento que a gente tem, 5 milhões que estão ajudando lá o Rafael a complementar esse bom trabalho que ele vem ajudando a cidade, né? Exatamente. É isso aí. Vamos lá, Jorge Ramos, o Jorge está ali preparado também, tem várias perguntas, tá? Jorge, agora é com você, vou deixar você aí aproveitar esse momento. O Denis me deu umas deixas aqui, agora segura, Denis, segura aí. Denis, você fala, você ir para Brasília, você conhece o caminho das pedras, realmente isso é inegável, a gente vê aí o seu trânsito aí, tanto com o governo do estado, quanto também junto à Câmara Federal, eventualmente, se não me engano, eu vi alguma coisa até de algum ministério, você teve isso, você tem um trânsito muito bom, e talvez seja isso, eu ia perguntar, mas você já me respondeu, o porquê de federal e não estadual, porque estadual nós temos aqui 94 deputados, se não me engano, e federal são 514, e acaba diluindo um pouquinho essa visibilidade, quando aqui o estado de São Paulo são 645 municípios, e um deputado federal, ele trabalha para toda a federação, na verdade, né? Ele representa o seu estado, porém, as leis dele valem para todo o Brasil.
e às vezes acaba diluindo. Um ou outro deputado acaba se destacando. Mas eu observo em você que não é o destaque que você busca sim um crescimento e a solução para a região. E você, quando você fala em região, Denis, eu tenho aqui, isso é uma coisa minha, de Jorge Ramos, eu tenho o Geriza, quando eu escuto falar, eu tenho que votar em deputado da minha cidade. Ok, eu também acho que é interessante que a gente tenha o máximo de número de deputados na nossa cidade e região, porque é natural que é o caminho dele, ele vai olhar com mais carinho para a casa dele, é natural. Mas são 645 municípios, não podemos esquecer isso. E o deputado, diferente, o Denis talvez diferente, essas urnas vão dizer, é diferente de muita gente, eles pregam isso nas suas cidades, porém buscam votos nos outros municípios também. Então aí eu me pergunto, então quer dizer que os outros 644 municípios vão ficar sem ação e trabalho daquele deputado. Então não é bem assim. Nós temos que eleger deputados para o estado de São Paulo, porque no município nós temos vereador. Vereador que teria, teoricamente, essa função que muitas vezes você, como prefeito, fez, de pegar e ir a Brasília e ao governo do estado e fazer essa interlocução, prefeito e tudo. E o deputado tem que trabalhar realmente para a federação. Mas, Denis, eu te fiz essa introdução toda para mim perguntar exatamente para você. Você sai hoje de Santa Bárbara, a gente escuta pelos comentários, com uma grande, mas eu tenho certeza que a sua votação maior vai ser de Santa Bárbara. Mas você também tem atuado em outros locais, em alguns municípios que eu vi. Você lembra, assim, quais você tem atuação, que você visitou, que você recentemente, inclusive eu vi que você foi a São Paulo, Elias Fausto, eu pesquisei sua vida. Ô Jorge, bom, fazendo primeiro um comentário do seu preâmbulo aí, da sua explanação, e eu concordo. Por que deputado federal? Exatamente pela função do deputado federal. Né? Eu quero trabalhar pelos brasileiros, quero trabalhar pelos paulistas, pelos brasileiros aqui do estado de São Paulo, quero trabalhar pelos brasileiros da nossa região, das nossas cidades. É defender lá em Brasília aquilo que nós aqui, a maioria, né, e sempre nessa proximidade para a gente poder extrair realmente o que as pessoas pensam e querem ver defendidas lá em Brasília. Então, primeira coisa é isso. Acho que o mandato do deputado federal ele é um mandato abrangente. Acredito que a experiência de ter sido prefeito ela é uma experiência que me permite fazer de um mandato a deputado federal algo muito prático, né? E talvez diferente, né? Eu acredito nisso, algo diferente para as nossas cidades, trazer essa praticidade. É fato que os grandes desafios sejam da cidade, dos municípios de um modo geral, porque existem questões que são pertinentes a todos os municípios do estado de São Paulo, mas também as particularidades regionais e das micro-regiões. Eu acho que é um mandato onde a gente realmente consegue resolver e fazer com que esses municípios, seja na totalidade do estado ou aqui na nossa região, avançar, consegue fazer com que a gente avance nos assuntos. A gente não faz isso na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. A interlocução é outra e o trabalho é outro. Então, é nisso que eu acredito. Eu acho que nessa capacidade, nesse poder que a gente tem de, através do mandato de deputado federal, poder mudar a vida dos brasileiros que também, por acaso, moram no estado de São Paulo. Em relação a essa caminhada toda, eu tenho visitado, óbvio, não é uma campanha rica em recursos, mas ela tem muita vontade, muita sola de sapato, como sempre foi o que eu fiz desde 2012, quando fui candidato a prefeito. Eu tenho, além de Santa Bárbara do Oeste, é uma cidade onde as pessoas já conhecem o meu trabalho, conhecem e reconheceram esse trabalho ao longo desses últimos anos. Eu busco levar essa nossa história a outras cidades próximas. É claro que a cidade americana, ela convive muito com essa história de Santa Bárbara. Então, tem muitas pessoas em Americana que já me conhecem, que sabem do nosso trabalho. Afinal, as duas cidades, aliás, posso somar Nova Odessa, esse conjunto de 500 mil de habitantes, eles são pessoas, a gente sabe que a gente mora numa cidade e trabalha na outra, tem amigos, meio, família, né? Enfim, a gente basicamente uma cidade só. Exato. Então, as pessoas em Nova Odessa, em Americana, eu acredito e tenho visto muito, elas conhecem o nosso trabalho. Sim.
né? Então, a gente tem que reforçar e levar ainda as pessoas que não conhecem. É importante a gente contar com mais detalhadamente essa nossa história. Mas eu tenho buscado visitar cidades próximas dentro do que a estrutura da nossa campanha permite, né? Então, eu tenho ido a cidades aqui próximas, por exemplo, Piracicaba, Rio das Pedras, Capivari, Mombuca, Rafard, Elias Fausto, Salto, Montemor, Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, além de Santa Bárbara, Nova Odessa, Americana, Iracemápolis, Limeira, tenho ido a nossa a região Campinas toda, também, né? claro, outras cidades, porque a gente acaba, ao longo desse tempo todo, conhecendo muitas pessoas, né? E as pessoas passam a conhecer um pouco do nosso trabalho. Muitas vezes elas convidam, puxa, venha explicar um pouco mais o que aconteceu lá em Santa Bárbara, que a gente ouve falar que o trabalho foi bem feito, que deu bons resultados, a gente queria conhecer. E eu tenho visitado onde as pessoas têm esse desejo de conhecer, enfim, se engajar na nossa campanha, eu tenho ido. Então, esse o nosso trabalho. Fui recentemente também, Jorge, conhecer outras realidades, e é importante isso. Fui para São Paulo agora, tempo atrás, a gente está fazendo trabalho junto com alguns projetos sociais, alguns projetos culturais, bem localizados, bem focados, algumas ONGs, algumas associações, conhecendo o trabalho desse pessoal. Aliás, projetos muito, muito importantes para as suas comunidades, para que a gente possa, pontualmente, com o mandato de deputado federal, poder fazer a representação também desses projetos que são importantes para milhares, né, de pessoas lá na capital. Então, seria muito interessante, né, Dene, se você pudesse andar todo o estado, 645 municípios. Mas a gente sabe que São Paulo são 45 milhões de habitantes, quase, a Argentina tem 46 milhões, um país inteiro. Somente um estado tem a mesma população de um país inteiro, né? A mesma população muito parecida com a Argentina. E a gente sabe, se você sair hoje de Santa Bárbara de manhã e for fazer um tour pelo estado, você vai rodar 5 dias sem voltar para casa, né? E isso fazendo um roteirinho bem, porque você roda 8, 10 horas e você ainda está dentro do estado de São Paulo. Roda até, dependendo da região de São Paulo, você vai rodar 15 horas e você continua no estado de São Paulo. Ô, Jorge, você falou 45 milhões, né, de habitantes, 45 dias de campanha, a gente tem que visitar 1 milhão por dia, né? Humanamente impossível. Nem o The Flash consegue isso. Humanamente impossível, né? São Paulo realmente é muito grande, é por isso que tem que se concentrar em algumas regiões, o que não significa que depois de eleito, conhecendo um pouco do trabalho do Denis, que ele vai simplesmente trabalhar somente por Santa Bárbara. Como ele disse aqui, ele mesmo falava, ele se eleito, vai ser eleito no estado de São Paulo. Então, ele representa os 645 municípios e, eventualmente, alguma lei apresentada vai valer para toda a federação, porque é candidato a deputado federal. É isso aí. Mas, Denis, mais uma coisinha aqui, não para te colocar de forma alguma em situação delicada ou difícil, mas eu quero entender um pouquinho aqui. Você veio do Partido Verde, foi agora para o MDB, e o MDB, a gente sabe que cidade vizinha aqui, Americana, nós temos ali o líder do MDB, o ex-prefeito Omar Najá. Creio que isso tenha contribuído um pouquinho com essa jornada de deputado federal, mas qual é a sua avaliação? A minha avaliação sobre a mudança de partido ou do Omar? Do Omar e da mudança de partido. Vamos lá. Primeira mudança de partido, ela é algo que a gente estudou bastante, que eu entendi necessário nesse momento, por algumas condições. Primeiro, o partido que eu estava antes tinha uma possibilidade, né? Havia uma janela que talvez, né, se as coisas não andassem como planejado, eu ficasse sem vaga no partido, ou melhor, ter a vaga, mas o partido não ter chapa para disputar. Eu seria um candidato único do partido. Ao mesmo tempo, o MDB é um partido que, em Santa Bárbara do Oeste, nós passamos a organizá-lo desde 2019. O MDB em Santa Bárbara ficou, acho que 3 ou 4 eleições sem eleger sequer um vereador. Sim. E nós fizemos uma reorganização do partido. Foi um partido que esteve junto na coligação que elegeu o Rafael Pelvezan. Então já é um partido, uma construção, onde a gente tem uma familiaridade lá. Então isso pesou também. Quando também fomos conversar com outros partidos, primeiro busquei
um partido que tivesse esse primeiro contato. Sim. E fui buscar pessoas que são referências e que a gente admira na nossa região, pessoas que a gente conhece, para conversar sobre o partido, pessoas que já estavam no MDB. Por exemplo, o prefeito de Jaguariúna, né, o Gustavo Reis, que é um amigo, é do MDB, fui conversar com ele a respeito do partido, e ele me aconselhou e gostou muito da ideia. Fui conversar com o Gaspar, o Newton Gaspar é prefeito da cidade de Indaiatuba, né? Então também fui falar com ele, e ele também endossou a ida para o MDB. E fui conversar em especial com o ex-prefeito Omar Najar, que também é do MDB. Então, estou falando de 3 cidades aí importantes da nossa região: Americana, Indaiatuba, Jaguariúna. Cidades prósperas, bem administradas e cidades que, enfim, têm a sua história. E quando eu fui falar com o Omar, a gente já tem uma relação de muito tempo, né? Porque fomos prefeitos contemporâneos, a gente aprendeu muito um com o outro. E quando eu fui falar com ele, puxa vida, ele se animou muito, né? Já era uma pessoa com uma predisposição muito forte a me ajudar nessa caminhada. Indo para o MDB, ele ficou mais à vontade, inclusive, para fazer isso. Então, a ida para o MDB, ela teve esse soma de fatores. Uma soma de fatores positiva. Eu acho que é um partido que aqui na nossa região, ele já é um partido bem consolidado, mas pode se tornar um partido ainda muito mais forte aqui, com a presença dessas pessoas. Eu estou chegando agora, mas essas pessoas dizem muito mais a respeito do partido, né, e da qualidade que o partido tem quando ele administra uma cidade. Afinal, já é um partido aí que já existe há muito tempo, o MDB já esteve aí não somente no poder, mas contribuindo com o Brasil há muitos anos. Arena e MDB, os mais antigos vão lembrar um pouco disso, que era o único partido de oposição ao regime de exceção, viu, Denis? Que não chamamos de militar, regime de exceção. Sim. Até porque eu sou fã do regime de exceção em algumas situações aqui no Brasil, acho que caberia muito bem, apesar de gostar muito da democracia. Mas a pergunta foi, o Denis é fantástico, né? Ele é fantástico. Ele saiu que eu queria chegar na federação, mas ele não falou da federação, também não vou falar da federação do poder, né? Não vou falar, vai ficar lá próximo. Temos aqui... Não tem problema nenhum. Mas agora também não quero mais. Eu posso falar do presente e falar do futuro, né? E esse foi um passado, eu tenho que deixar muito claro que o Partido Verde é o partido pelo qual eu fui eleito. Sim. Em 2012, fui reeleito. O Rafael, que hoje também veio para o MDB, foi eleito pelo PV, é um partido que eu tenho uma gratidão muito grande. Mas é fato que o peso de um mandato por um partido do tamanho, da importância, da tradição, que é o MDB, é muito diferente do Sim. peso de um mandato por um partido pequeno, com todo o respeito, todo o carinho que eu tenho, por um mandato de um partido do tamanho do Partido Verde. Então, isso pesa também, né? Ir a Brasília não basta estar lá, você tem que encontrar os caminhos, né, para as relatorias, para as lideranças, para poder fazer com que o mandato todo, né? Estar lá, mas conseguir abrir as portas, né? Isso ajuda bastante. Isso também é um fato. A questão da federação era algo que coincidiu com essa decisão. Sim. Né? Coincidiu com esse momento, com essa decisão. Quem me conhece sabe, ao longo desses anos todos, como prefeito de Santa Bárbara do Oeste, governei para tudo. Governei desde a pessoa que gosta da extrema esquerda a quem gosta da extrema direita. Né? Fui prefeito para todos, trabalhei para todos os barbarenses. O meu modo de ver a política é esse, é um modo de olhar abrangentemente isso aí, sem partir muito posição. Independente de ideologia partidária, eu ter um partido, porque eu, por exemplo, eu acredito que hoje a legislação eleitoral, a Lei 9.504, nós precisamos de um partido para poder ser candidato. Mas eu tenho certeza que muitos sairiam tranquilamente como homens públicos que trabalham realmente para a população, independente da bandeira partidária. Temos os partidos, temos hoje aí, nós vivemos aí uma situação de polarização que evidenciou mais, eu acho isso, inclusive, positivamente. Falar, está polarizado, mas nós tivemos algumas contribuições que vem acontecendo com essa polarização, em específico, para mim, é um grande aprendizado. Ô, Jorge, e olha, só complementando,
Eu fui prefeito durante 8 anos. Trabalhei com 3 presidentes e 3 governadores diferentes. E, da mesma forma, trabalhei com todos em prol do município. Eu trabalhei com a Dilma, com o Michel Temer e com o Jair Bolsonaro. E trabalhei com o Geraldo Alckmin, Márcio França e João Dória. Dependendo de quem está lá, o meu papel e a minha responsabilidade como ocupante de uma função pública foi fazer o melhor pelas pessoas que me elegeram, pelas pessoas para as quais eu trabalhei e administrei o nosso município. Da mesma forma, como deputado, eu vou trabalhar pelas pessoas, eu vou defender as ideias das pessoas e não de quem estiver lá. Porque não sabe quem que vai ser eleito, nem governador e nem presidente. O que eu sei é que, independente de quem estiver lá, se eu tiver a oportunidade, Deus permitir que a gente chegue, eu vou trabalhar para todos aqui da nossa região da melhor maneira possível. É isso aí, Denis Andia, hoje aqui no nosso Vai Ver no Brasil, especial entrevista. Denis, a gente falou um pouquinho da sua história, a gente falou um pouquinho da sua chegada até este momento, da escolha do partido, né? Mas a gente gostaria de saber agora quais são os seus projetos e os seus ideais, se, né, você for eleito a partir, então, já está aí, né, praticamente, posso falar mês que vem ou não, Jorge? Posso falar? Praticamente mês que vem, né? Mas antes de Denis responder essa pergunta, você viu que ele tomou essa água, é platina. Platina. Vamos lá então. Essa água... Não, mas deixa ele responder, depois a gente fala. Responde. Antes também de você responder, Denis, eu interrompendo, só não é cortando os raciocínios para algo, mas nós temos aqui um telespectador, e o Wagner Zanetti, paisagista. Sim. Você conhece, inclusive nós conhecemos, já teve aqui sendo entrevistado. Inclusive, sim, pelo programa. Ele diz assim: gostaria muito de apresentar o projeto para o senhor Denis. Um grande abraço a todos. Passa o contato seu, Wagner. Passa o seu contato, a gente vai encaminhar aqui para o futuro deputado federal Denis Andia, e se ele tiver tempo, porque nós só temos agora 40 dias praticamente de campanha, muito corrido, mas com certeza o Denis ele procura atender a todos. Vamos embora. Estou curioso para conhecer aí. Vamos lá, Denis. Então, os projetos, o futuro, a gente sabe que a Deus pertence, mas sim, se isso tudo ocorrer, né? Não, mas a gente trabalha o presente olhando para o futuro, né? Exato. O trabalho que a gente faz hoje é buscando realizar os nossos sonhos, as nossas ideias e colocar em prática os nossos ideais. Trabalhar pelas pessoas. Eu tenho algo muito importante, quando a gente fala do macro prazo, vamos dizer, do macro ambiente, educação. Educação, eu acredito que é o que qualquer país precisa para se desenvolver. Nós temos bons exemplos de países que investiram maciçamente, diferentemente do que o Brasil tem feito ao longo de muitos e muitos anos, ao longo de décadas. Aliás, não é uma crítica, mas é apenas uma observação aos estágios de desenvolvimento que a gente tem. É importante se ressaltar que, nos últimos anos, dos últimos 20, 25 anos, um trabalho incessante e que continua acontecendo, e importantíssimo, é o de inclusão. Né? Hoje, os brasileiros passaram a estar dentro do sistema de educação. Desde os pitoquinhos lá de 0 a 3 anos, que hoje tem um acesso muito maior já às creches, né? E ali começam os seus primeiros desenvolvimentos cognitivos, até quem está lá nos cursos técnicos, na faculdade, nas universidades. Passamos a incluir mais pessoas. O que a gente precisa fazer, e é o grande desafio, é qualificar esse ensino. E esse talvez seja o passo mais difícil de se dar e o que vai exigir, de fato, mudanças na nossa legislação, na nossa composição orçamentária, para que a gente possa ter maiores investimentos. Um bom exemplo que eu cito, Coreia do Sul. Coreia do Sul, anos 50, 60, eram países absolutamente agrícola, né, e passou a investir um patamar quase o dobro, né, do seu percentual de investimento em educação, passou a investir durante 20 anos, e se transformou em um país, talvez, dos desenvolvimento econômico. Né? Então, a gente não pode pensar num país para um mandato, 4 anos, para 8 anos. A gente tem que pensar, nesse caso, para 20 anos, 30 anos, e termos, como brasileiros, a paciência de saber que, ao longo desse tempo, desse longo tempo, se percorrido um caminho
de fato adequado, a gente vai ter um país lá na frente muito melhor do jeito que a gente sempre sonha. Pode fazer toda a diferença. Faz muito. É como os dois lados do balcão. Posso que deputado ou candidato, né, que ouve tudo isso que eu acabei de falar e diz que não é possível, não tem a experiência que a gente tem para poder fazer isso aí, o entendimento que a gente tem. Isso é extremamente possível, basta levar esse olhar, defender isso. Pode não acontecer em um ano, pode não acontecer em 2 anos, mas a gente perseverando, batendo sempre ali na mesma tecla, a gente muda. Não apenas a visão de Brasília, a visão do Estado de São Paulo para as cidades, mas a gente muda a vida dos brasileiros. É isso aí. É exatamente isso daí. Você vê que o Denis, a gente pode fazer 5 horas com ele aqui tranquilo, tem assunto para falar 5 horas, né? Vamos tomar essa água, aproveitando essa água. Peraí, vamos lá, tio. Peraí, deixa eu achar aqui. Vamos achar aqui, porque vamos tomar essa água. Jorge, voltamos aqui, hein, tio? Tomar a minha aguinha platina aqui e a gente continua, então, o nosso bate-papo. Antes de você finalizar, antes de você lá, eu peguei aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui para os nossos queridos telespectadores uma imagem. Eu quero que o Denis, não vou nem perguntar nada, eu quero que o Denis fale um pouquinho dessa imagem aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu acho assim que não é assim, ela voltou aqui para a platina. O Jorge está aprendendo. Eu estou aprendendo isso aqui, eu estou aprendendo, um dia eu aprendo, viu, tio? Um dia eu aprendo. Fala pra gente um pouquinho dessa imagem aqui. Essa foto aí, deixa eu ver. É lá em Nova Odessa, no antigo parque, lá no canto. No canto, bar, é um show da minha banda, Pink Floyd Cover. Olha só, então tem uma banda. Eles têm uma banda. Ainda tem essa banda? Essa banda aí tem quase mais velho do que eu. São amigos, na verdade, que já toca desde o começo dos anos 90, né? E que, enfim, mais do que uma banda, é um grupo de amigos, pessoas queridas, que quando sobra um tempo a gente começa a ensaiar e faz algumas apresentações aí. Quem está nessa foto aí é o Josimar Barbano. Um grande amigo, baixista, mandar um abraço para ele. Eu quis mostrar essa foto exatamente porque assim, muitas pessoas olham, veem e falam, o Denis ele foi um excelente prefeito, é só político, mas ele também é um ser humano. Sim. Ele também tem lá as suas atividades, tem as suas particularidades, também é um ser humano que gosta de esporte, gosta de ler, gosta de assistir TV, gosta de assistir filme, frequenta academia, ele está fazendo academia, porque para essa maratona de Campo, eu vi uma foto dele aí numa academia, viu, tio? Eu ainda estou tentando tomar coragem, viu? Tem que mexer um pouco o corpo, né? Quando você passa aí, chega aos 50 anos, é importante fazer isso para estar sempre em ordem, né? Mais disposição, mais saúde. É isso aí. Eu não sou muito adepto dessa prática, porque eu sou extremamente preguiçoso, viu, Denis? Para mim, você me tirar para ir na academia, olha, nem por dinheiro, não vou, não. Esse negócio de cansar, mas eu tô há 59 anos tentando começar. Vamos lá, Jorge, tem mais alguma pergunta? Não, eu tenho mais uma pergunta aqui para finalizar, porque é muito importante realmente que a gente vê aí que tenha pessoas preparadas para assumir realmente esses cargos. Precisamos sim de renovação, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa, mas com qualidade. Então eu acho que deu aí para a gente ver, e nós vamos trazer aqui pessoas aí que tenham um pouco de qualidade, que tenham conteúdo para poder mostrar. E é muito importante o que o Denis coloca, conhecendo os dois lados do balcão, porque agora ele vai fazer o que os vereadores, quando ele era prefeito, faziam com ele. Ele vai fazer com o presidente agora. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer localmente, muita coisa para a gente fazer que tem a ver e tem relação com os trabalhos dos executivos, né, dos prefeitos, mas também tem muita coisa da legislação, né, que a gente
Legislação, na verdade, a legislação ela é um aperfeiçoamento constante. Aliás, os municípios também são assim, né? Costumo dizer, as pessoas falam muito do trabalho nosso em Santa Bárbara, e que, graças a Deus, evoluiu muito a cidade. Mas a gente tem que estar sempre insatisfeito, né? Para a gente poder avançar sempre. Não existe cidade perfeita, existe cidade que se aperfeiçoa todos os dias. Hoje, Santa Bárbara do Oeste e tantas outras cidades aqui da nossa região são cidades que se aperfeiçoam. Legislação também é assim. A sociedade vai mudando, a visão das pessoas em relação aos assuntos também vai mudando, a humanidade vai mudando como um todo, e legislação é algo que precisa se aperfeiçoar sempre, né, para que a gente tenha sempre algo, um conjunto de leis que façam, um conjunto que faça sentido com o dia a dia e com as expectativas das pessoas, do cidadão. Tá certo. Denis, já saiu o seu número? Já 15h40, posso dizer agora. Já pode falar. No período oficial, é 15h40. Quem gostou aí da ideia e quiser seguir junto, é 15h40. Tá, e como é que faz para te localizar nas mídias sociais? Você conversa com todo mundo? Cara, eu sou muito ativo nas redes sociais. Queria dizer, já de primeira mão, que não tem ninguém que cuida disso para mim, não. É você mesmo. Sou eu que cuido do meu Instagram, do Facebook, do LinkedIn e do Twitter. Então, qualquer mensagem que você mandar inbox ou comentário, a resposta sou eu que estou dando mesmo, viu? As pessoas perguntavam muito disso, Jorge, lá na época que eu estava na prefeitura, né? Então eu imaginava, puxa, o prefeito deve ter 1 milhão de assessores para responder, e às vezes conversando, eu falava, não, sou eu que estou falando, né? Porque eu acho que isso é importante. Rede social, eu entendo quem tem assessoria para cuidar, mas eu entendo, né? E aí a minha visão, né? Minha visão de comunicador, né, da profissão que eu tenho, de que o melhor formato é você realmente poder conversar, ainda que muitas vezes demore para dar uma resposta e tal, dá muito trabalho, mas eu faço questão de ter esse contato direto com as pessoas. 15h40. 15h40. É isso aí, tá vendo? Vamos lá. Repita agora. Lembrei do repita, Jorge. É isso aí, então, Jorge Ramos, a gente vai ficando por aqui com o nosso Vai Vendo Brasil especial entrevista, agora no nosso período eleitoral. Denis, muito obrigado de você estar aqui hoje, trazendo as informações, tirando um pouquinho do seu tempo também, da corrida aí na rua, do seu trabalho, para vir falar aqui com a gente, também com os nossos telespectadores, com os nossos internautas, com as pessoas que nos acompanham. É um prazer imenso receber você aqui hoje, viu? Tiosso, a satisfação e o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz quando você me mandou uma mensagem convidando, né, você e o Jorge, me convidando para estar aqui conversando com o pessoal todo que assiste. Para mim é uma honra muito grande. E é uma oportunidade muito grande eu poder falar um pouquinho da nossa história, falar do que a gente está vivendo hoje, sobretudo falar do que a gente deseja fazer pelas pessoas na vida pública. Então, agradeço você, agradeço o Jorge, agradeço quem nos acompanhou também. Nós é que agradecemos, né? Você realmente é aquilo, você foi o nosso primeiro, né? E eu espero, espero que você retorne aqui, mas pós-eleição e eleito. É isso aí. Deus permitir chegar lá, pode ter certeza, compromisso assumido. Independente de chegar lá, compromisso assumido de voltar aqui. Com certeza vai ser. Mas se estiver lá, pode ter certeza. Até porque é um importante canal e uma importante forma de a gente prestar contas às pessoas, né? Então isso vai ser sempre essencial na nossa caminhada, poder prestar contas do nosso trabalho a todos. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado. Sucesso, Denis. Sucesso para nós. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Um grande abraço. Semana que vem tem muito mais. Vai Vendo Brasil Entrevista. Tchau, tchau. Gente.